Minha gente. Chapa quente, chapa quente, né? Você já for chegando, já coloca aí o número um, diga a cidade que você está nos vendo e ouvindo, né? Como a Silvana, que já colocou que está direto de França, né? Tá lá na França, nos assistindo, né? Um abraço aí nos insurgentes, né? Que estão nos aguardando aí na quinta-feira. Nós vamos estar fazendo live com eles, né? Essa semana eu estou fazendo uma maratona em podcast, gente. Vão ser 6 podcasts diferentes e já está sendo ventilado o Ancião contra 30 zumbis. Meu Deus, né? Vão reunir 30 zumbis e o Ancião, Jesus. E aí nós vamos ter uma estrutura, né, de enfrentamento com 30 criaturas, né, 30 criaturas, né, desse tempo. Né? Será que o ancião sobrevive a esses 30 zumbis? Só a misericórdia de Deus, gente. Só Deus. Só Deus na minha vida. Você já pensou em enfrentar 30 zumbis? 30 zumbis, o pessoal da Zumbilândia, a galera infestada de parasitas, cheia de bactéria, fungo, metal pesado, ok? Frequência, plasma, o Tico e o Teco sobreviventes, só o Tico e o Teco sobreviventes, meu Deus! Só sobreviveu o Tico e o Teco, o Tacílio. Salve aí, ô Tacílio. O Tico e o Teco sobrevivente, gente. O negócio é grave, né? Tenente, pergunta para o Bill aqui, por favor, se ele liberou o pessoal da Hienolândia, né? Se as hienas foram liberadas, já. Que eu já pedi, gente, um indulto de virada de ano das hienas da Hienolândia. Né? Nós tínhamos uma Hienolândia e ela está sendo esvaziada. Gratidão aí, Dani, obrigado aí, Dani. Obrigado aí pelo Pix, gratidão. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Eduardo. O negócio é grave, né? O negócio é grave, né? Você sabe que mago significa sábio, né? Isso vem da antiga Babilônia, né? Inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Eles eram magos, né? Inclusive os reis magos que apareceram ali no nascimento de Jesus estão diretamente ligados à escola de Daniel, que ele fez e fundou dos seus estudos, né? E preparou os seus discípulos para os grandes acontecimentos que viriam. Né? Gratidão aí, Ana Maria, gratidão aí, Godoy. Olha, essa é guerreira, hein? Está indo com a gente lá para Israel também, com o Fernando Betete, está fazendo parte da caravana aí, ó. Vai com a gente lá em outubro. Você que ainda não está na caravana Betete, doutor Alex, né? Manda aí no zap o 21 995 31 34 49 e você manda lá Israel. E essa é a nossa central para você pedir terapeuta integrativo cristão, como a Ana está lá na terceira turma TIC, né? No dia 19 é minha primeira aula, 19 não, vai ser dia 21, quarta-feira 21, é quando eu vou dar aula lá no TIC 3. E aí nós vamos pegar TIC 1, 2 e 3, e eu vou já inaugurar essa aula, né, com os estudos que eu desenvolvi no segundo semestre do ano passado. Então, a cada turma que entra, né, a turma anterior ou as turmas anteriores recebem atualizações, né? Atualizações. Né? Então, eu vou estar atualizando e a Ana vai pegar fresquinho o material que a gente apresentou dos últimos 2 congressos, né? Envolvidos, na verdade, 3, a questão do autismo, a questão que envolve, né, o câncer e a questão de saúde mental. Inclusive, esse é o mês da saúde mental, né? Estamos trazendo aí o Efraim para falar da saúde financeira.
Porque o negócio está sério, meu irmão. O negócio está sério, né? E a gente corre um sério risco de, em março, nós temos alguns milionários, gente. Orem pelo ancião. A gente corre o risco de ter alguns milionários aí. Eu estou pensando em leiloar a barba. Quem concorda com o leilão da barba do ancião, coloque o número 2 aí, a galera que quer o ancião sem barba aí, para parecer garotão do Rio, com prancha, né? Menino do Rio, Ó, pelos dourados. a segunda opção é aparar isso aqui da barba e fazer rabinho de cavalo amarrado aqui. Aí fica mais jovem. Aqui é. Tirar aqui assim vai ficar mais triangular e aqui você dá uma amarrada. Ó, Aí vai ficar com cara de fazer, garotão. fazer viking. Vou fazer o corte viking. O Fazer o corte corte viking. viking. Barba Vou viking, é isso deixar aí. o rabo de cavalo para ficar com jeitão de samurai. Então, vou juntar os dois, samurai e viking. É. Vai ficar sério. Não, se eu andar aqui, não vai do Paraíba, de rabo de cavalo, né? Com a barba viking, com a espada. Meu irmão, vai ter assim de seguidor. Vai ter um monte de seguidor correndo. O pessoal gosta dessas lives. Olha aí, ó. Obrigado aí, Karina. Obrigado aí, querido. Obrigado mesmo pelo esse apoio, esse suporte aqui ao canal, gente. A gente precisa disso para nos ajudar, do like de vocês. Estão de parabéns hoje, ó. Pela primeira vez, estamos com 60% de likes. Ó. Glória a Deus! Vocês estão nos Rapaz. ajudando. Bênção, gente. Gratidão aí, ó. Gratidão. Vão pedindo a galera aí, né? Vai deixar de parecer rabino. Aí é grave, grave, grave. Né? Essa ancestralidade ela está pulsando dentro de mim, gente. É inacreditável. Eu tive na Europa da última vez, né? O negócio ficou sério. Lá em 2023, o ataque do Hamas foi 23, foi 23, né? Nós estamos em. Não, 24, 24 Não, foi. 23, 7 de outubro. Foi 23? Não, Foi peraí. 7 23? de outubro de 24, porque foi um ano, 24, né? né? Foi então. Eu estava lá, e aí a galera queria que eu tirasse a barba. O pessoal da Espanha ficou em polvorosa lá, as igrejas. Tira a barba, tira a barba, tira a barba. Que você tá, né? Chamando a atenção. Meu Deus, eu entrava nos aeroportos com a tenente já tem gente guarda-costas, né? Você imagina, ia andando com um ancião ainda, barbudão, a galera ficava polvorosa ali nos aeroportos, cara. Eu andei em 8 aeroportos ali, né? E o negócio ficou sério. A gente Olha causou aí, no ó. aeroporto, causou. 7 de outubro de 23 mesmo, tá certo. Foi vinte A e Regina três, então, confirmou, é. tá, então foi 23 É que porque nós tá tivemos certo, lá. durou 2 anos, não foi um É ano, isso foram aí, 2 anos. é isso aí, desse jeito. Mas, amigo Efraim, e o mundo depois de Maduro? Como é que está esse mundão? Porque a parte Rapaz, financeira aí mexeu, né? E parece que continua mexida, né? Está tá mexendo mexida. ainda, está mexida. A Guilhermina tá perguntando, hoje eu apresentei o programa de rádio, foi muito bom, o pessoal mandou retorno, agradecendo, que foi mais palavra. Falamos sobre a Babilônia, sobre o fato dos Estados Unidos. Eu mostrei que cada geração tem uma Babilônia, um império, o molde do Império Babilônico aparece em alguma nação por um período. O principado se manifesta numa nação. É o espírito da Babilônia, porque o que acontece? Aí eu fui vendo as características e botei para ler o Apocalipse 17, lido, aí fui mostrando, Apocalipse 17, mostrando como parecia com a ação americana atual, que contamina todas as nações com a sua libertinagem, a questão de Hollywood, e que embebeda a nação com seus comércios, com seus, né, e com sangue, que seria o dólar. É muito interessante como parece. Aí hoje a programação foi bem interessante, foi bem legal também. Falamos ali e foi a rádio funcionou hoje quinta. Inclusive, nós estamos aí em voga com aquela profecia de Nostradamus para 26, né? Do Homem do Norte, né? O Homem do Norte aí, depois se você puder dar uma puxada aí, ó. Nostradamus, né? 2026, profecia. O trem é estreito, é estreito. Não, e outra coisa, a Guilhermina falou que entrou às 11 do Brasil, mas, Guilhermina, foi aí o problema, é às 11 de Portugal, é às 8 horas da manhã do Brasil. Teve gente do Brasil que mandou mensagem agradecendo pela palavra, foi muito consoladora hoje. É às 8 da manhã, Guilhermina, do Tem que Brasil, acordar, tá?
A 11 turma de Portugal. tem que acordar cedo aqui no Brasil, gente. Tem que acordar cedo. É 11 de Portugal. É isso aí. Mas, meu amigo, vamos lá. Chuta a bola, que é ano de Copa. É ano de 250 anos americano. A comemoração já começou, né? O americano já meteu a mão, parece que no petróleo, já meteu a mão no petróleo, né? E é 250 anos dos Illuminati, que o chat jura de pé junto que não existe. Meu Deus! O negócio tá grave ali no chat, cara. O Ah, negócio é? tá Não estou sabendo, não. eu tô, se você perguntar aí, pergunta para ele. Ele vai dizer que é narrativa e que é também fake news e que é desinformação. O É, negócio rapaz, tá o ficando chat, louco. o algoritmo deu uma mudada absurda. Total. Olha, Ele tá tá agora, dando ele tá nojo. preocupado em te instruir. Aí você tem que Ele dar o quer te seguinte toque. destruir. Ele quer te destruir. Não, o que que eu falo? Eu falo assim, eu não quero a sua opinião, eu quero que você aborde os assuntos a partir da visão do que eu estou pesquisando. Ah, muito bem, pode deixar. Aí ele para. Porque ele está dando opinião numa coisa que você não pediu. Você está pedindo uma pesquisa, ele tem. Eu falo, se limite a pesquisar e não a opinar. Ah, tá, pode, desculpa, eu vou só pesquisar. Pô, desculpa, é forte. Ele pede desculpa, é cheio de gracinha. Desculpa, você sabe que ele está dizendo que a culpa é tua, né? É É, transferência de ter culpa. culpa. É isso aí. Mas eu ia falar o seguinte, rapaz, uma notícia aqui que eu estou procurando, que eu falei hoje até na rádio dela, mas eu vi uma profeta venezuelana fazer o seguinte comentário, que o pessoal estava entrando na conta dela para dizer que ela tinha dito que eram três reis. Chaves, Maduro, era uma profecia que ela tinha, e o terceiro rei ia sair, entrar assim que o Maduro caísse. E aí a pessoa estava questionando, e ela fez um vídeo de resposta, porque entrou foi a Delcy Rodrigues, e ela falou, olha, a Delcy Rodrigues não aparece em nenhuma profecia de nenhum profeta. Então essa mulher, a única pessoa que falou dela foi um profeta tal que me mandou uma palavra que Deus mostrava que ela ia que ela ia morrer, ponto. Né? E aí aí ela que estava falando, ela disse assim que o terceiro rei ela sabe quem é, que é o Diosdado Cabello, que é o cara mais poderoso da Venezuela, que está em silêncio midiático. Mas é ele que controla o exército, ele que controla a inteligência venezuelana, ele que controla uma série de ativos financeiros dentro da. É o cara que dava o respaldo, era o tipo assim, é o link de ligação com tudo que funciona na Venezuela, é o homem forte da Venezuela. Então a mulher, ela estava dizendo que ele, na visão dela, é o terceiro rei e que com a queda de Maduro, a profecia dizia que ia haver muito sangue derramado na Venezuela, uma tentativa mesmo de tomada de poder, uma disputa por quem vai ficar no poder. Né? E ela não conta essa Delcy que está assumindo como presidente interina como alguém que deve ser contado, porque ela ou não vai ficar muito tempo ou não vai ficar na Terra muito tempo, segundo a visão dela. Efraim, veio à tona que eles tinham, né, na época do Hugo Chávez lá, desenterrado os ossos do Bolívar e teriam feito um encantamento. Inclusive, o Maduro esteve presente nesse encantamento. E parece que o Hugo Chávez parece que morre, parece 2 anos depois, né? E todo mundo que estava ali, de alguma maneira, partiu, de uma maneira até meia prematura, né? Do nosso mundo, do vivo, né? Então eles desviveram e sobrou só o Maduro na história, e que isso estaria ligado, né, à esposa dele, inclusive, né, que ela estaria ligada a E isso. não só a Isso esposa, doutor procede? Alex, Isso procede? procede e todas as feitiçarias desse grupo de pessoas vêm de Cuba. Os babalorixá, os pajões lá dos feiticeiros, vêm todos, eles vão a Cuba. Tanto que até aquela mulher que eu postei no Instagram, postei no grupo do Gueborá também, do WhatsApp, antes do Instagram, o pessoal do Gueborá teve acesso a esse vídeo que eu tinha dublado de uma venezuelana,
mostrando que o prazo tinha vencido. Você sabe que entrou um cara no meu canal, lá no comentário, falando um monte daquela postagem, dizendo que os crentes é que são um bando de não sei o quê. Aí você, quando vê que o cara estava batendo na postagem por causa do envolvimento da feitiçaria, eu fui lá e cliquei no link, no nome do cara. Aí quando fui ver, o nome do cara era fulano, que trabalha com um pai indígena não sei o quê, lá na Bahia. Eu falei, pô, é lógico que ele vai reclamar daquela exposição, mostrando que aquela mulher ela estava explicando que aquele feitiço que era muito forte, que para manter o Chaves inatingível, corpo fechado e com poder, só dura 10 anos. E um padre, ela conta que o padre que deu a cruz, o que ele fez? Ele deu uma cruz ungida e preparada assim, com oração, sei lá o quê, para o Hugo Chávez. O Hugo Chávez pegou aquela cruz que tinha muita força e levou para Cuba. E lá em Cuba, ele consagrou aquela cruz com a feitiçaria cubana lá dos pais, dos fera lá de Cuba. Quando ele voltou, ele encontrou com esse padre. Depois de um tempo, porque ele tinha muita força lá dentro da Venezuela, e o padre olhou para a cruz e falou: pá, o que você fez? O que você fez? O cara percebeu, rapaz, que tinha mudado o negócio A atmosfera. da cruz. Ele falou: o que você fez aí? O que você fez aí vai te destruir em 10 anos, porque isso aí, todos esses rituais, eles não duram mais do que 10 anos. Aí o Chaves falou: não, aí eles se separaram, ele afastou o cara do poder por causa disso, e foi exatamente 10 anos, e aí o Chaves morreu com 10 anos depois dele ter feito aquele trabalho. Então, todas essas coisas que estão acontecendo, e a mulher do Maduro tem um envolvimento muito forte com isso. Aquele Baba, tem tantos Baba, deixa eu ver se eu acho aqui a foto do Baba, que o Maduro ele era um devoto desse Baba, ele tinha uma grande... O hindu, é o Baba hindu? Peraí que eu vou lembrar. Acho que eu tenho aqui bem em mãos o nome dele. Ah, não. Pensei que estava aqui numa postagem. Aparece foto dele com a esposa e esse Baba alguma coisa, que ele era fazendo rituais lá na casa lá na Florida, lá em Caracas. Eles fazendo porque ele era um devoto muito grande dele. Então, assim, ele mistura tudo. No final, agora, essa profeta, inclusive, estava denunciando pastores que se juntaram para dizer que o Maduro não ia cair porque Deus, que Jesus ia tirar todas essas ameaças porque ele estava reconhecendo Jesus publicamente. E ela falou, agora estão envergonhados, porque eles falaram, parecia alguma coisa aí que aconteceu, que alguém ia ganhar a segunda vez, um monte de pastor profetizou e que era, e não aconteceu. Eu não vi, pelo menos, não vi nenhum chegar e dizer que estava enganado. Inclusive, nós estamos com um problema, ele sofreu um acidente aí de novo, né? De novo que eu digo, na questão da madrugada, né? Bateu com a cabeça, teve que ser levado para o hospital, né? A Guilhermina estava falando isso agora. Ele teve uma Traumatismo queda, né? craniano, o negócio é grave. A Pô, eu está me condoo porque eu bati com a cabeça. Eu era para ter tido a força com que eu bati e o desmaio que eu tive e o sangue que eu perdi. Eu era para ter tido um traumatismo. Ninguém entendeu como é que eu não tive sequela, porque a situação, simplesmente foi um acidente muito grave. A situação dele está muito séria, entendeu, cara? Muito séria mesmo, mesmo. E, de certa forma, configura o que os filhos teriam dito, né? Que ali seria o fim do game dele, né? Quando ele fosse carcerado, né? A vida dele acabaria. Né? E, pelo jeito, né? Ele não está suportando, né, o cativeiro. E aí é uma vela que se apaga, né? Ela vai se apagando justamente por conta disso. Né? O Reich, só para você ter uma ideia, o Reich ele não durou também, se eu não falo a memória, 6 meses quando ele foi preso nos Estados Unidos. Né? E aí ele ia cumprir uma pena, acho que de 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. Eu sei que por 6 meses ele morreu na prisão, justamente porque a vela se apagou, porque ele não aguentou o isolamento, o processo do isolamento. Né? Então, algumas pessoas são muito sensíveis a essa questão do isolamento, até por conta da atmosfera emocional envolvida com esse isolamento também. Não é qualquer isolamento, né?
Isso tem toda uma atmosfera, né? E as emoções não tratadas, gente, elas nos consomem. Inclusive, nós estamos no mês do Janeiro Branco, né? De conscientização com os problemas mentais e emocionais. Vocês não subestimem as emoções, porque as emoções, ela, da mesma maneira que te levanta, né? Ela pode acabar com a tua vida em frações de segundo. É frações de segundo. O cérebro é incrível nisso. Mas vamos É. lá. Vamos focar no nosso teor aqui, que é esse agitar das águas, e até agora nenhum anjo desceu e a galera está mergulhando, parece que no desespero, Efraim. Nós estamos vendo. Aqui, Maduro, a esposa dele, com o Saibaba. Saibaba. Saibaba Já ouvi tinha falar, Saibaba. acusação de ter ABU, SADO, de pessoas com abaixo de idade. Esse cara era literalmente acusado em vários lugares por esse tipo de abuso, era condenado em alguns lugares e ele foi recebido lá como um santo, né? E com dinheiro público que eles levaram ele para lá, e está aqui ele, a esposa e o cara sendo celebrado lá na Venezuela na época, pago tudo pelo governo, para poder reforçar os rituais que eles faziam. E o que está mais aparecendo também, doutor Alex, é essa questão de venezuelanos muito irritados com pessoas, protestos acontecendo com bandeiras venezuelanas onde não tem nenhum venezuelano. O pessoal pró-Maduro, né? O pessoal É mentira. pró-Maduro É reclamando mentira. do ato americano, mas que não nenhum venezuelano fazendo parte, e os venezuelanos falaram assim: por que você não ficava sem comer 3 dias, sem luz uma semana? Você que não passa por essas coisas vai achar que pode fazer política, tipo assim, tentando fazer da Venezuela uma nova Gaza. E os venezuelanos não aceitam ser tratados assim, porque a maioria dos venezuelanos, que são só no país 30 milhões, e os que estão fora, sofreram muito na mão dessas ditaduras. E não estão livres ainda, porque ainda está lá o governo, ainda está Você, dentro da mesma mentalidade. você acredita que isso pode ser um cabide de emprego lá fora, Efraim? Que essa galera recebe para estar fazendo isso? Porque eu vi uma postagem um tempo atrás, alguém falando sobre isso, né? De que o cara estava desesperado, que agora ele ia ter que trabalhar, porque tinha sido paralisada a situação da Palestina, e agora ele tinha que arrumar trabalho, porque todo dia que ele ia para manifestação, ele ganhava lá aquilo que seria a demanda, né, para ele pagar as continhas dele da semana. Você acredita que isso é um cabide de emprego lá fora? Eu acredito, não só um cabide de emprego, mas muito do que acontece no mundo e que veio acontecendo naquela guerra ali com o Hamas por 2 anos, tinha muito financiamento de vários setores vindo do mundo para as pessoas praticarem nas universidades aquele tipo de protesto. Então, parecia uma coisa natural, mas, na verdade, muita gente ali fazia porque estava empolgado vendo os outros fazer, mas tinham muitos que eram pagos para fazer aquele tipo de protesto. E eu não sei se é o caso agora que está acontecendo, porque o pessoal está muito, muito convencido dessas ideologias, então as pessoas fazem, às vezes, gratuitamente esse tipo de protesto, só que está revoltando os venezuelanos, porque eles falam: ninguém que não viveu na Venezuela tem o direito de saber o quanto isso fez mal para a gente. E agora defender o Maduro é praticamente defender o sofrimento de um povo, sabe? Então, assim, é diferente do palestino que não tinha voz. E se você talvez desse voz aos palestinos, eles fizessem a mesma reação que os venezuelanos, porque apesar de que eles vêm fazendo lavagem cerebral há tanto tempo, né? Só que assim, eles eram oprimidos também ali pelo Hamas, como o povo venezuelano é oprimido pelas autoridades. Lá na Venezuela, como em toda ditadura, só quem faz parte do grupo ali que prospera. O resto vive do resto, quando tem resto.
Olha só, gente, uma coisa muito importante que a Marli colocou, né? Ela disse que para poder acompanhar o ritmo aqui, o QI tem que estar próximo de 100. QI próximo de 100. A galera abaixo de 86 é difícil mesmo, gente. De 86 fica difícil. Mas eu creio que a partir de 86 o trem enrola. 86, que é o QI do macaco, a partir do QI do macaco já consegue rolar. E ela está denunciando que o YouTube não está avisando a galera com o sininho. O que vocês têm que fazer? Tira sininho, volta sininho, que pode ter sido algum tipo de atualização que às vezes acontece na plataforma para quebrar o galho do algoritmo, e aí o algoritmo não entrega. Para você nos ajudar na entrega, coloque todo mundo aí o número 1, a cidade que você está nos vendo e ouvindo, e se o sininho tocou aí para você. Aí você bota sim ou não, bota o número 1, a cidade, sim ou não, para a gente poder ter uma métrica, né? Ó, Simone disse que também não, e Simone, né? E a Marli são assinantes do canal, teriam prioridade, né? Teria que tocar. Então, vocês tiram o sininho, depois volta o sininho para a gente poder, né, acompanhar, e eu vou abrir uma reclamação lá no YouTube para a gente poder avançar nisso. Ponham a cidade que vocês estão, não esqueçam de dar o joinha, nos ajude aí com o joinha, ok? Né? Ó, tocou a campainha aqui, cara, eu acho que é o Bill. É o Bill. E o Bill tá trazendo canjica aqui, cara. Aí, canjica. Rapaz, minha esposa é viciada em Ó, canjica. A única coisa que ela não resiste e olha que ela não come as coisas de jeito nenhum, mas olha canjica. só, o Bill deu a boa notícia. Ele acabou de liberar a turma da Ienolândia. Então, tem 400, ele está dizendo que foram liberados. Fala aqui com o Efraim, cara. Fala aqui com o Efraim, porque o Efraim tu tem que convencer ele a não ler mais chat. Ele não tem que ler mais chat, não. Fala com ele. 400 anos liberadas. Eita, ferra, vou ter que soltar os leões, porque a hiena só tem medo de leão. Ó a Juba, ó a Juba, ó a Juba. Ô, tá seguindo o seu exemplo aí, ó. Daqui a pouco ele tá, ó. Então, gente, ó, a Ienolândia foi evacuada. Dá glória a Deus aí, irmãos. Nós aí esvaziamos a Ienolândia. Então, já começou o ano com um indulto de 20 anos e as hienas foram liberadas. Meu Deus, Jesus! Então, Efraim, Doutor, eu não se estava aqui tentando aborreça, achar uma não notícia se que agora eu estresse. lembrei dela. Vamos lá. Você soube que o secretário do interior americano, eu estava tentando achar aqui o nome dele, na notícia que eu li mais cedo, até na rádio. Ah, já deve estar aqui. Esse secretário do interior dos Estados Unidos, do governo americano, ele agora assumiu publicamente e declarou que os Estados Unidos vão sim tomar posse do seu direito sobre a Groenlândia, porque é do interesse americano ter a Groenlândia, né, sob a sua por questões de segurança. E ele fez essa Agradecer declaração. aí, Efraim. João Braga, parceirão nosso da Mamadeira, da Aqua, né? Representante Aqua aí em Portugal, hein? João Braga é daí de Portugal, não é isso, João? Atualiza aí. João Braga, Portugal, hein? Portugal. Mas então o americano vai levar a Groenlândia na barra. Ele está dizendo que isso é uma declaração do secretário do interior, estava tentando achar o nome dele aqui, não estou achando, declarando que os Estados Unidos vão sim anexar a Groenlândia. Deixa eu ver se está nessa aqui, porque segundo ele, a Groenlândia é um tema de segurança nacional para os Estados Unidos. Não, e eles não estão errados, não, sabia? Mas tem uma segunda coisa. Ele admitiu, e é o que está sendo noticiado, que a política do Reino da Dinamarca, porque a Groenlândia ela está sob protetorado do Reino da Dinamarca. Ela não mas ela é um protetorado, tipo assim, é uma região autônoma, ela tem um governo próprio, tudo próprio, e ela está sob o Reino da Dinamarca. E por estar sob o Reino da Dinamarca, eles são
pró-ambientalismo. Você sabe que os dinamarqueses, assim como os noruegueses, tem um monte de coisa aí no Brasil, áreas inteiras na Amazônia. A Dinamarca seria DAM mesmo ou é especulação? Peraí, essa pergunta. Deixa eu terminar esse assunto aqui, eu vou responder isso no final. Aí, o que acontece? Sendo que os noruegueses e os dinamarqueses estão assim de terra na Amazônia e eles não deixam fazer nada nesses lugares. A mesma ideia, ou ideologia, ou Ó, narrativa, ou política. peraí, tem um garotinho de 4 anos que ama a gente aí, ó. Dê um abraço aí, Hararete, é isso? Hararete, O Anthony. é o Anthony, ó. Anthony aí. Anthony, você é top. Se você gosta da gente, você gosta Meu de gente Deus! boa. Um Show, abraço, Anthony. Anthony. Um abraço Um aí. pequeno prodígio, porque acompanhar a gente com 4 anos, Pô, é top. É, não, é top. igual a Netinha. A Netinha é violenta, cara. Os guris de 4 anos estão dando aí nos caras de 30 mole, hein? Estão dando Com mole. certeza. E o que acontece é que assim, a Groenlândia, os dinamarqueses, assim como os noruegueses, eles são pró-preservação. Então, na Groenlândia não tem nenhum tipo de perfuração. Só que lá eles são extremamente ricos. Eu estava doido para achar essa reportagem que dá os números em petróleo, gás, Terra já. muita coisa. Então eles sabem que se os Estados Unidos, é para segurança, pegar, os Estados Unidos vai devastar aquela Varrer. natureza, mano. Vai Vai sair varrer perfurando. aquilo tudo. Vai E na varrer. reportagem está até escrito assim que a ordem do Trump vai ser perfurar, perfurar, perfurar. Eles vão furar a Groenlândia toda, meu amigo, e vão pegar aquele petróleo todo que está lá. E isso é uma realidade também, Fred. Mas se você olhar a posição da Groenlândia ali, né, ela é vital para impedir uma possível invasão, né, aos Estados Unidos pelo mar e pelo ar, né, cara? Ali ele segura tranquilamente a China e a Rússia só míssil. Aí é só míssil. E eu vi, inclusive, com o americano, né? Ele tem um míssil subaquático que para esses mísseis malucos, se os caras jogarem até o Satan 2, ele pega. Eu estava vendo sobre esse míssil. Tu viu isso? O Uhum. subaquático? Eles têm um míssil subaquático que sai, né, dos submarinos dele que para essa rapaziada bem distante. Eu não consegui entender a lógica, porque no momento que você explode ele, né, a radiação vai se espalhar pelo planeta. Né? Sim, sim. Pelo planeta. Você não O, tem um impacto em solo, mas o o, planeta mesmo. o Gustavo Luiz Ancut, ele está dizendo aqui que lá para julho a Groenlândia vai ser vermelha, azul e branca. Ou seja, ele está dizendo, né? Ele deve ter informação para dizer que em julho já vai estar nas mãos do, do, Do Trump. do Trump, dos Estados Unidos, né? Eu não tenho essa informação, vamos acompanhar. Porque o que acontece é que os Estados Unidos está literalmente demarcando os russos. O Dmitry Medvedev fez o seguinte comentário. Olha o que o Medvedev, que é o secretário, né, de segurança do Conselho de Segurança russo, que foi presidente também, né? Ele é o passa-tocha, era o passa-tocha do Vladimir Putin antes do Vladimir Putin se tornar o chefe para sempre. Os intervalos de poder eram trocados com o Medvedev. E o Medvedev disse o seguinte, rapidamente, numa entrevista, ele falou: Donald Trump e sua equipe têm defendido rigidamente os interesses nacionais de seu país, tanto político quanto econômico. Receber um elogio do Medvedev é literalmente receber o beijo do inimigo para o americano, porque o Medvedev é o mais radical, vamos dizer, o interlocutor do ponto de vista russo. É sempre o cara que fala: é melhor a gente tacar a bomba e acabar com o problema, é melhor a gente obliterar logo fulano, a Polônia. Ele é um cara que fala as coisas assim mais radicais. Ele é o malvado favorito. Ele é o malvado favorito. E ele agora está elogiando, não elogiando, reconhecendo que eles estão agora trabalhando pelos interesses deles, dos americanos, que na administração Trump eles estão fazendo disso uma prioridade.
O E Gustavo tá dizendo. isso, O Gustavo tem bons isso comentários. Ele está dá, dizendo. Ah, isso acaba dando legitimidade para eles também fazerem, né? e ele estava. Você vê que você falou da bomba. O Gustavo fez um bom comentário aqui dizendo que pela primeira vez o Trump admitiu que eles usaram uma bomba de magnética temporal que fez parte desse ataque agora a Caracas, que fez o Caracas ficar sem energia. Eu não sabia disso. Então, assim, você vê. Aí ela, a Thaís, nossa amiga aí, que eu falei dela, que ela sempre está apoiando a gente lá no Instagram, está dizendo para fazer um convite ao Gustavo para participar da live com a gente. Eu não conheço o Gustavo ainda, mas eu já tinha, alguém já tinha indicado ele aqui. Que não foi a Thaís, uma outra pessoa também que nos Manda acompanha passar aqui um já tinha zap. falado dele. Passa um zap aí, gente, no 21 995 31 34 49. Nessa plataforma fica difícil colocar três pessoas conversando, mas lá no Instagram eu fui já liberado pelo Esquadrão Águia. Até vou ver se eu faço live lá com o Efraim e lá a gente consegue fácil colocar três, acho que até quatro entram lá naquela plataforma. Então, Aqui ó, ela não dá. eu vou ver aqui, eu acho que dá para copiar o. Gustavo Luiz Ancut. Ah, mas eu tenho que dar um print aqui, depois eu. Manda ele passar, gente, olha só, manda ele passar um zap, Efraim, o mais certo é isso, ele passa um zap, Melhor, se ele tiver interesse, né? Eu tenho por hábito, gente, não ir atrás de ninguém que não venha na nossa direção. O Efraim surgiu dessa maneira, a Carla Fernanda, Silmar, toda a galera que passa por aqui, a gente não entra numa de sair procurando, não, porque eu acho isso muito complicado, né? Então, eu prefiro ser porto seguro e as pessoas convergirem, porque senão a gente abre um campo de divergência e aí complica. Mas esse Gustavo ele já foi elogiado por muitos dos nossos Então, assistentes aqui. Pessoas já falaram dele, hoje ele está aí presente, mas ele já foi muito. Ele ele já está enviou. aqui. Então, Gustavo, você passa um zap, por favor, querido, para mim, no 21 995 31 34 49, e aí a gente vai dar uma alinhada para podermos fazer, né, de repente, ou você faz comigo aqui, ou eu abro a live e aí insiro você e Efraim, ou a gente faz os três juntos lá no Instagram, e de lá eu importo para cá, tá bom? Vai ser um prazer, tá certo? O pessoal dos insurgentes que vai fazer comigo diz que já passou. Manda botar um oizinho lá. Botar um oizinho e aí, depois da live, eu dou uma olhada. Tá bom? Mas vamos lá, meu amigo. Vamos para cima. Vamos para Eu sei que o cima. fã-clube dele é gigante. Já tem uns 10 aí que o Gustavo deve ser um cara muito queridão. Eu gosto disso. Pessoas bem quistas pelo nosso público devem falar coisas boas. Então vamos seguir Você aqui. tome cuidado com isso, que o Silva da Jabuticaba tá nessa live, hein? E aí eu Rapaz, quero ele ver. falou que gosta de um cara barbudo. Ele também tem barba? O Silva da Jabuticaba, meu irmão, ó, já disseram que o cara fica, hein? O cara não sai, não, hein? O cara fica. Eu quero ver a turma fervendo aí na Jabuticaba. Eu quero ver. Vou fazer uma enquete, gente. Ó, Silva da Jabuticaba sai. Se ele sai, bota 12 mais um. 12 mais um é exorcismo. Sai. Sai. Exorcismo. 12 mais um. Sai. Sai. Bota aí. Se o Silva da Jabuticaba vai sair, bota 12 mais um aí. Que é grave, hein? É grave. Agora, olha que coisa interessante. O Viktor Orbán, da Hungria, ele proclamou ontem. Ele disse assim: 2025 foi o ano em que ficou claro para todos que uma era na política internacional havia chegado ao fim. Com a posse do presidente Trump desferindo o golpe final na velha era. Como resultado, em 2026 já estamos vivendo em uma nova era. Certamente haverá material suficiente para preencher uma biblioteca sobre como definir e descrever verbalmente a velha era e como descrever a nova era que se aproxima. Por ora, ainda estamos usando a abordagem simplista de chamar a era que terminou a ordem mundial liberal,
Essa tinha suas próprias regras, digamos, as antigas regras, que não são mais válidas. Isso é a palavra do presidente Viktor Orbán, ou seja, é o primeiro líder mundial que está assumindo que houve uma mudança, coisa que a gente anunciou aqui em setembro. Em setembro, nós falamos, está havendo uma mudança, o calendário judaico está mudando, estamos entrando no ano 5.786. Olha que interessante, 5.785, 5 mais 7, 12, mais 8, 20, mais 5, 2000, dá 25, bateu com 2025. 5.786 se repete, e vai se repetir até quando? 2030. Então, tem essa coisa de conexão numérica nos calendários, o gregoriano com o calendário judaico, né? 5687, 5688, 5689, 2028, 2029, 2030 para. Isso não seria um acaso, né, Efraim? Eu acho que são sinais. A gente sempre procura ver essas datas e números como sinais simbólicos de acontecimentos. Minha gente, Efraim está falando das questões espirituais ligadas à numerologia, né? Ligado a dias e horas. Né? Inclusive, o próprio ataque americano, né, na madrugada foi justamente no horário que se abrem portais dos ceifadores de almas, ok? Os ceifadores de almas. Não sei se você observou isso, Efraim. O horário do ataque foi o horário que se abrem os portais espirituais. Foi 1h da madrugada, né? Foi o horário em Caracas que eles entraram. Aquele cumprimento de horário ali do ataque americano, o dia que foi escolhido, a maneira que foi feito, o apagão causado por ele. Inclusive, tem uma série, rapaz, muito interessante, uma série fictícia de 2021 na Netflix, chamada Tribos da Europa, que ela advoga, logo no início da série, que houve um apagão mundial em 2029, e esse apagão foi seguido de uma série de eventos que acabou com a internet, com tudo que existia, comunicação, e o mundo voltou à idade das tribos. E esse apagão gerou uma volta, literalmente, à era passada, e aí começaram a se formar tribos em vários lugares do mundo. Um retrocesso. E aí a série é baseada nisso, nesse mote inicial de um apagão. Eu lembrei disso porque houve esse apagão no ataque, quer dizer, para as pessoas, infelizmente, na Venezuela, estão acostumadas com quedas de energia, é uma tristeza. Na Venezuela, ficar sem energia é o normal, o anormal é ter energia sempre. E, de repente, aquele apagão foi uma coisa natural para eles, mas era provocado, como disse o Gustavo aí, o próprio Trump admitiu, então, segundo a informação do Gustavo, que foi uma arma eletromagnética que foi usada para dar aquele apagão, para eles não se tocarem do que estava acontecendo. E os helicópteros dessa força chamada Força Delta, que é uma força que tem uma sigla que eu não lembro, esses caras são especializados em extrações em lugares de alta periculosidade. Eles usam helicópteros totalmente silenciosos, usam preto, você não sabe quem faz parte, eles nunca mostram o rosto, e eles podem pegar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, entrar, pegar, sair sem ser visto. Já pensou? O Não, assim, princípio. é coisa de cinema, Não, cara. princípio ninjitsu. É como se eles fossem ninjas, né? É Os isso aí, ninjas agem. parecido. Ninjitsu. É uma força muito bem treinada que entra quase que invisível. Os helicópteros são até uma marca de helicóptero, um tipo de helicóptero que não faz barulho, não faz. Eles chegam, quando você vê, o alvo já foi dominado, levado, tirado. Quando você se dá conta, eles já saíram e você não viu nem eles chegarem nem sair. E também veio um relatório. Eu achei muito importante a gente comentar isso, num relatório que a Cuba admitiu que morreram 32 cubanos nesse ataque americano. Quem eram esses cubanos? Pessoas que estavam, olha a minha aspa gigante, protegendo o Maduro. Eu pergunto, protegendo
ou prendendo, garantindo que ele ia ficar de bico calado e fazendo o que o grupo mandava. Não, a cada momento fica mais claro que ele foi resgatado, cara. Na minha cabeça, ele foi resgatado. Você entendeu? A questão é como vai evoluir o julgamento. Né? Ele disse que é inocente, a esposa disse que é inocente. Né? Eles pegaram um advogado top de linha, né? Top de linha lá para a defesa deles, né? E hoje eu ainda não vi publicação sobre a evolução. Você viu a evolução do julgamento? Em que nível está? Não, ele alegou inocência total, ele foi chamado, ele e a Cília Flores alegaram inocência de todas as acusações. Então agora eles vão ter que, né, vai seguir o processo normal ali de acusação, de apresentação de provas, o cara que está defendendo eles é o que defendeu o Assange, o tal do Pollock, o advogado de defesa. Então, assim, tá bem cinematográfico o negócio, como o americano gosta. Agora estão chamando o Marco Rubio de vice-rei da Venezuela, não sei se você já viu. É mesmo. O apelido dele agora é vice-rei da Venezuela. É justo, né? É justo, é justo. Agora, dentro disso, Cuba, porque o cara de Cuba parece que tremeu, né? Tremeu Ele, porque o financiamento dele zerou. e agora nós teremos problema na República da Jabuticaba, porque historicamente né, nós estávamos mandando para lá também. E agora a tendência é não poder mandar mais nada. A Na ONU, a verdade, ONU, a China, né, a Jabuticaba e a Rússia se posicionaram contrários ao é, ocorrido. Né? eu vou dar uma opinião baseada em notícias e a observação que desde as eleições do Maduro, que foram eleições fraudadas, todo mundo sabe, as eleições venezuelanas foram uma fraude, porque nunca conseguiram fazer as verificações. O Tribunal de Justiça lá eleitoral deles, que eu não sei qual é a sigla lá, eles não permitiram fazer a recontagem, né, dos votos, porque se fizesse, ia ficar claro que o Maduro perdia até para o verde, para o de vez. O Edmundo Gonzalez, mas não importa, qualquer um que se candidatasse contra ele ia ganhar, porque o cara não é querido. Ele estava ali pela força que ele representava, política e conexões. E se ele saísse, todo mundo ia perder. A prova é o que você citou: Cuba está sofrendo já terrivelmente com a saída do Maduro, porque é ele quem conseguia fazer a coisa rodar ali, o dinheiro chegar em tudo quanto é lugar. E agora os Estados Unidos já travaram tudo, falaram: não vai sair para lugar nenhum, não sai nenhum tipo de produto, não sai nenhum tipo de dinheiro, então todo mundo que estava sendo financiado, e o principal, o maior dependente era Cuba, e respondendo a pergunta sua, eu acho que desde dessas eleições venezuelanas, o governo brasileiro deu uma afastada. O governo brasileiro tinha alguma informação de que alguma coisa já estava rolando, porque foi desde então que os dois começaram a se bicar, que o Lula falou que não ia aceitar e não aceitou, o governo brasileiro nunca aceitou o resultado das eleições, que não ia aceitar enquanto não deixasse verificar. Aí o Maduro questionou a eleição dele também, apontou o dedo de volta. Aí eles pararam de se acusar, mas também não se aproximaram. Não havia mais uma aproximação tão, tão, tão justa. E eu acho que isso salvou o brasileiro agora, porque saiu uma foto aqui, que eu também não publiquei, de quem junto mais jovem, Gustavo Petro e Hugo Chávez, juntos, jovens, discutindo as coisas bolivarianas, que é o grande, né, mote deles, né, que é Bolívar, e apareceu a foto que ele já era muito envolvido com o Hugo Chávez. Por isso que tem essa conexão agora dele com a Venezuela, está tudo conectado. Na realidade, ele tem uma passagem ali né, pela ação do terror. Né? Ele era guerrilheiro, né? Ele era guerrilheiro. Né? Inclusive, ele já falou que se cair no quintal dele, ele vai passar o cerol. Né? Já cuspiu fogo.
na direção lá da questão do americano. Você acredita que o efeito na Colômbia vai ser igual na Venezuela ou, de fato, a Venezuela se torna um osso duro de roer? Não, com certeza a Venezuela agora vai entrar. Você teve uns tiroteios lá em Caracas ontem. Aí ficou Foi. todo mundo anunciando, e quando foi ver, era o pessoal tão desesperado atirando nos próprios drones deles. Porque viram drones e acharam que era algum ataque e deram tiro pro alto. Aí aparecia a E filmagem, o o pessoal falando, drone era deles, era deles deles. mesmo. Tinha drone civil e drone dos militares venezuelanos, os caras da terra atirando nos drones. Então, assim, mas o que está acontecendo, por exemplo, a nova líder venezuelana, ela declara que ataque americano contra seu país, ela falou isso, teve uma conotação sionista. Que isso? Falou, tá aí, ó. Deixa eu ver onde é que ela está falando isso. Que isso? Ah, deixa eu ver onde saiu essa notícia. Peraí. A República Bolivariana da Venezuela condena e denuncia perante a comunidade internacional gravíssima agressão militar perpetrada pelo atual governo dos Estados Unidos contra o território e a população venezuelana, visando tanto alvos civis quanto militares na cidade de Caracas, capital da República, bem como nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Este ato constitui flagrante violação da Carta das Nações, tal, agressão ameaça a paz e estabilidade internacionais, foi a carta oficial. Só que ela falou, e logo após o presidente venezuelano pelos Estados Unidos ser preso, a Delcy Rodrigues tomou posse e declarou: os governos do mundo estão simplesmente chocados que seja a República Bolivariana da Venezuela a vítima de alvo de um ataque desta natureza, que tem, sem dúvida, ela falou, um viés sionista. Os extremistas que promoveram a agressão contra nosso país, a história se justifica, os farão pagar. Por que ela declara isso? Porque esse era a mesma ladainha do Hugo Chávez, que culpava Israel pelos problemas que ele tinha. Você não lembra que ele amaldiçoou Israel até as entranhas? E ele disse qual era o órgão, até eu acho que era o rim, e o lugar que ele disse que amaldiçoava Israel foi a doença que se apegou a ele e morreu dessa doença. Você lembra dessa declaração? Ele disse, Não, não, ele não disse sabia disso, foi mesmo? ele fez uma maldição, ele disse, eu amaldiçoo Israel até, eu acho que é os meus rins, e eu acho que 1 ou 2 anos depois, ele morreu exatamente com câncer incurável naquele órgão que ele citou de maldição. Porque a Bíblia diz que maldição sem causa não prospera. Pelo contrário, a boca não pode deitar água doce e amargosa, você não pode abençoar e amaldiçoar. Então, se você lembra que Balaão amaldiçoou Israel? Não, ele não E conseguiu, né? Não ele foi conseguiu. contratado, perdão, foi contratado para amaldiçoar, mas não O conseguia amaldiçoar, Moab, ele abençoava. sim, Moab, não aguentou, ele não aguentava, não. Não, Chegava na hora para amaldiçoar, não porque conseguia. é uma coisa interessante, porque no final o Balaão não conseguia se desprender do que ele realmente via, então ele tinha uma coerência profética. Total. E ele disse: eu sou o homem Balaão que tem os olhos abertos. E é muito interessante, eu já fiz um. Ah, e outra coisa, no Geburá, nós vamos começar a entrar agora em estudos da profecia de profético, do dom profético, os tipos de dons proféticos e como desenvolver e como saber se você tem os dons proféticos ou não. Que foi uma coisa que a gente prometeu antes do Geburá e agora nós vamos começar Foi. a preparar material disso também, a base bíblica disso. Eu acho que vai Mas ser aí, muito voltando, show. Balaão era um cara Aí que tinha. isso é legal porque desmistifica essa coisa do pessoal pensar que é médium, né? Que tem algum tipo de ligação extrasensorial. E a galera vai entender, gente, que isso já vem do ventre materno, tá? Isso já é no ventre materno, isso já começa lá dentro. Então, você fique ligado, corra para o Geburá, né? O zap é esse, ó, o 21 995 31 34 49, o zap para Geburá, 21 995 31 34 49. E amanhã a gente vai ter uma aula estrondosa sobre a questão cripto e como você vai gestar a sua fortuna, olha só, hein?
A sua Profetiza aí. fortuna, Isso é uma meu palavra de conhecimento, Deus! não é profecia. Não, eu já peguei, cara, eu já peguei. O Bill perguntou hoje, pai, tu comprou mais? Eu falei, cara, eu estou tentando vender o chinelo, me ajuda. Eu estou tentando vender o chinelo, você está vendo? Mas e aí, Efraim, o mundo econômico agora, porque a parada vai explodir, brother, vai É, explodir. as previsões são bem tenebrosas, o que significa que virá uma grande crise e o resultado disso é que virá também uma grande oportunidade. A gente sabe que as crises foram os grandes momentos de crescimento. Você quer ver um exemplo mais recente de que a crise pode promover a prosperidade? Israel. Você sabia que Israel conseguiu melhorar todos os números econômicos, nível de emprego, aumentou salários, tudo nos últimos 2 anos, quando estava em guerra. Na maior crise de Israel, foi que Israel cresceu agora economicamente. Foi um dos países que mais cresceu, com maior número de crescimento econômico, abertura de emprego, oportunidades de negócio, tudo nesse período. Sempre as crises são oportunidades. Tem até quase um mantra que é repetido pelas pessoas da área econômica, né, que dão aula, e foi muito usado esse tema pela era coach, que agora ninguém mais é coach, né? Todo mundo foge de ser coach, né? Mas quando todo mundo dizia que era coach, eles usavam muito esse ensinamento que os dois desenhos, né, que formam a palavra crise em chinês são o I Pei, os dois diagramas, o I Pei, sendo que o I significa oportunidade e Pei perigo. Então a crise, ela sempre é um perigo e uma oportunidade. Então, o que vem no mundo econômico em 2026, o que se espera em 2026 é uma grande crise financeira, o que vai ser também uma grande oportunidade de você redefinir a sua visão de negócios. Nessa proporção, Efraim, nós temos hoje, né, o mundo Ó, já começou a tentando. soltar hiena, que já está entrando comentário esquisito aqui toda hora, mas vai, continua, vai, vai. Não, não, estou olhando, deixa aí, na Ienolândia foi liberada, cara. Então agora, se você tiver queixa, Efraim, você tem que falar com o Pablo Marçal e com o Bill. Eu não aceito nenhum tipo de queixa, porque os dois vieram na minha cabeça, né? Estou te falando sério mesmo. Né? O Pablo lá no IP dele, lá, dizendo, ó, solte as hienas e você vai ser feliz. Meu Deus! Você vê que Nicolau ele usava as renas. Né? Doutor Alex usa as hienas. É, Traz hienas. É as hienas que vão levar a gente, porque a plataforma fica feliz quando as hienas se manifestam também, cara. O algoritmo gosta das hienas, é interessante, cara, interessante. Mas, enfim, vamos aguardar aí para ver se o Pablo estava certo e se o Bill estava certo, que o Bill sempre foi contrário, né? A formação da Hienolândia. Né? Ele sempre foi contrário, pai, deixa solto, deixa solto, deixa solto. Né? E porque, na eu, verdade, a contrariedade, ela nos incentiva a melhorar a qualidade da nossa informação. Porque, às vezes, você vê que, normalmente, quando as pessoas dão papo, dão opinião contrária, dão baseada no que elas sentem, e não no que elas não têm argumento. O verdade, cara diz verdade. assim, que papo inútil. Que papo. A gente já falou de tanta coisa, o que ele considera? Então, a pessoa não consegue nem situar a crítica. Então, Mas isso normalmente... aí é crise do intestino invertido, Não, então, mas um não. sinal de Vamos dizer que é o seguinte. infestação parasitária. Mas Aí toda vamos vez você fingir. pensa nisso, ó, o intestino está invertido e é uma infestação Tá, parasitária. mas vamos falar que não é. Que o cara tem inteligência, mas ele tem que aprender a Não, argumentar o que não, pensa. não, você está pensando errado. Não. É porque você, olha só, Efraim, o dia que você estiver no Brasil, eu vou ter que te dar uma meia dúzia de tapa, cara. Uma meia dúzia de tapa, porque tu tem que pegar rumo. Tu tem que entender, meu irmão, que não tem esse papinho teu bonzinho, não. Isso acabou, cara. Eu Isso conheço muita gente acabou. Eu inteligente vou que te dar, se... não, eu vou te dar uma meia dúzia de tapa, vou te jogar na parada e tu vai dizer, meu Deus, o Alceu Porque tá certo. eu entendo, às vezes, eu estou muita empatia. E às Não, vezes, você é romântico. Você você é sabe que um eu já cara ganhei. romântico. Deixa eu te dar um testemunho. Eu já ganhei muita gente que era crítico ao meu ministério para Cristo por causa disso.
porque as pessoas não entendiam como é que eu ainda as tratava bem quando elas estavam prejudicando ou tentando me levar a uma posição agressiva com elas, delas mudarem de opinião a respeito do evangelho, porque elas não acreditavam que alguém conseguisse resistir. Então, Deixa eu eu te dar a uso. boa notícia: o mundo acabou. Nós Então, mas estamos no olha outro só. mundo. Mas deixa eu falar uma coisa O mundo interessante. acabou, acabou. Por que as finanças esse ano vão ser uma oportunidade? Por causa do Ah, conceito de antifragilidade, que não é não é o que não é frágil, a oposição a frágil não é o resistente, é aquele que sabe usar a crise para melhorar a si mesmo. Então, assim, eu sempre vejo a oposição como uma oportunidade de me melhorar e não como uma oportunidade de atacar. E é importante que na antifragilidade e a anticrise no sentido das finanças, você saiba olhar o que é tipo o judô, o que eu posso usar a força contrária a meu favor. Então você usa o peso, usa a força que está sendo feita contra você para derrubar o oponente, que no caso aí vai ser a crise financeira que está vindo. Então, esse agora, ano vai ser um ano Efraim, de muito desafio financeiro. agora, Efraim, nós tivemos aí uma elevação, né, das altcoins, né, de quase 15%, né, em menos de 48 horas. Menos de 48 horas, né, nós temos altcoins que subiram, né, as principais, em torno aí de 15%. Iniciou uma reação do Bitcoin. O Bitcoin também começou a querer dar uma reagida, né? Alguém nosso aí já colocou a questão da prata, né? Que continua em alta, a prata continua em alta, né? Em cima desse processo. Nesse desenho agora geopolítico econômico, né? Para aquilo que você vai estar abordando na aula de amanhã, gente. A aula é amanhã de cripto. Você se inscrever aí ó, no Zap, no 21 995 31 34 49, você acessa o material gravado que tem lá sobre cripto, sobre gestão de urgência financeira e participa da aula de amanhã e a aula daqui a 15, que já é a aula que os investidores em cripto têm feito um acompanhamento com o Efraim, eu estou entre eles, o Bill está entre eles, né? Nós nos tornamos investidores, ok? Acompanhando junto com o Efraim para onde as coisas estão indo, ok? E nos preparando para uma out-season e uma altcoin, ok? A qualquer momento. Né? Então, né, eu durmo com a expectativa de poder acordar milionário. Meu Deus, meu Deus. Então, você pense com carinho e quem tem recursos ou quer ter mais recursos, você tem que vir para essa plataforma cripto, porque lá vai estar sendo abordado essas questões ligadas às finanças. E o foco dentro de tudo isso passa especialmente pelo entendimento cripto. Como está isso agora se desenhando na tua cabeça, Efraim? Né? E o que você acredita que até março possa vir a acontecer no mundo frente a todo esse burburinho, guerra, não guerra, acontece, não acontece, pega, não pega. Eu lembro que na outra live você teria dito que não acredita que vai demorar muito bote que eles vão estar dando em relação a Cuba, né? Logo de cara, Colômbia, né? E parece que agora no teu radar já entrou a Groenlândia também, em Acabei de cima achar a disso. notícia que eu tinha dito. O nome é o conselheiro de segurança interna, Stephen Miller, é o nome dele, afirma que Trump pretende anexar a Groenlândia aos Estados Unidos e usar a força militar caso haja resistência. Eita! Mas os Isso é caras muito não sério. são inimigos, né? Nunca foram inimigos dos Estados Unidos, ele entraria batendo nos caras. Aqui, eu achei também, ó, a proximidade deles com a Rússia é um dos motivos, e segundo, acredita que a Groenlândia e suas águas territoriais contêm o equivalente a 31 bilhões de barris de petróleo, mais do que as reservas comprovadas de Catar, do Brasil e de outras grandes potências petrolíferas e de gás. Tem mais do que o Brasil, mais do que o Catar, a região ali da Groenlândia. Trump cortejou a indústria petrolífera com promessa perfurar, perfurar, perfurar.
vai chegar uma hora que as pessoas vão se convencer que o Trump está fazendo uma política pró-petrolíferas, que é o caso da Venezuela e a Groenlândia. E o que, que isso nos leva à leitura financeira? De que os Estados Unidos estão se protegendo financeiramente e um dos grandes alvos declarados por decisões também embasados, né, nas decisões do Trump é recuperar e investir poderosamente as finanças dos Estados Unidos através dos recursos energéticos e do mercado digital. Ele já falou que eles vão ser a maior nação cripto do mundo. Aí alguém fala, mas se os Estados Unidos, o dólar quebrar, meu irmão, se o dólar quebrar, quebra tudo. Então, assim, você não pode trabalhar com a opção quebrar. O que, que você tem que fazer? Você tem que aprender a ler o mercado e continuar transferindo parte dos seus recursos para aquele outro mercado alternativo que está dando mais respaldo. Para você ter uma ideia, o Irã, eu falei isso na outra live, está oferecendo mísseis e drones por criptomoeda para fugir das sanções. Verdade. Se um governo soberano está fazendo isso, você imagina por que, que ele está fazendo isso? Porque é o único lugar que ele consegue transferir recursos sem ser sancionado. El Salvador já está trabalhando assim há quase um ano. E foi muito criticado, falaram, o Bitcoin caiu, acabou El Salvador. Tá lá, El Salvador, o Bitcoin cair, ele sobe, ele já caiu outras vezes e subiu de novo. Né? Então, assim, você vê que os mercados estão se adaptando, mas as pessoas continuam resistentes, confiando que o mercado tradicional ainda é o lugar seguro. Não existe lugar seguro. Existe diversificação. Se você gosta do mercado tradicional, deixe alguma parte ali, mas não deixe de conhecer e investir num mercado alternativo que hoje é o mercado digital, porque a tendência do mundo agora é ter grandes conflitos. E como é que você se move dentro desses recursos? Ou você acha que, por exemplo, agora saiu uma reportagem aqui ontem, em Portugal, que qualquer valor acima de 10 mil euros precisa ser investigado com a possibilidade de ser branqueamento de capitais. 10 mil euros. Ou seja, você não pode mexer muito com a conta. Você não pode receber valores acima disso. Ou seja, já o aumento da vigilância diminui cada vez mais a possibilidade de movimentação financeira. E você tem que saber como movimentar, como fazer, como se. Então a cripto vai ser, de fato, um caminho que Já todo é, mundo doutor. Já migrando, é. É porque migrando. o pessoal que não está no mercado financeiro acredita que isso é para o futuro, isso já é passado. Já é hoje, como nós aprendemos na última aula, já existe todo um ecossistema completo dentro da cripto que você não precisa sair do cripto para fazer um monte de coisa. Você pode ter seguro, investimento, empréstimo, tudo com cripto. A diferença é que não tem intermediários. É tudo você. Você tem que aprender a pensar e se esforçar para fazer as coisas acontecerem. Então, nós não temos hoje a questão assim da crise como sendo um acabou. Na verdade, a crise é uma oportunidade de mudança e crescimento. E as pessoas precisam aprender e se esforçar para isso. Efraim, dentro dessa tônica, né, nós fomos também sacudidos com a JBF sendo investigada, né, pelos americanos. Né? Os americanos, né, resolveram investigar, e aí veio à tona que em 2024 eles teriam comprado, né, uma indústria petrolífera, né, e são donos lá na Venezuela com investimentos gigantes. E aí a coisa agarra geral para a turma da Jabuticaba, porque a galera não está sozinha nisso. Né? Aqueles dois meninos estão longe de estar sozinhos desse tipo de problema. O que chama atenção é que é justamente, né, quase que um ano e pouquinho, né, depois da liberação dos garotos. Aí eles foram lá e, bum, já deram mais uma bocanhada dentro da parada Mas e agora o americano parece que vai atrás de todo mundo. mas você já percebeu que como essa fala do presidente Viktor Orbán da Hungria, dizendo que nós estamos num novo funcionamento de mundo, aonde já não são os diplomatas políticos que mudam as decisões dos países, mas são Então, grandes empresários? então você acredita que nós já chegamos na profecia do avô do Elon Musk? Já, hoje a tecnocracia é uma realidade.
E os grandes empresários, incorporadores e em todos os sentidos, os donos de grandes meios de comunicação, de tecnologia, de sistemas de energia, estão no comando de tudo. E eles Então, conseguem. aquela queda do Ike Batista pode significar a queda deles agora também. Não Porque entendi. O Ike Batista, lá nas empresas da OLX, lembra disso? Quando ele cai quando ele estava na condição de quinto do mundo, quinto, arrogando ser o primeiro. Né? A Jota, bum, subiu assim de uma maneira absurda. Né? Os caras subiram, né? E se não forem parados, bum, eles vão encostar lá no Elon Musk. Mas E aí, tiveram. Essa empresa aí teve um perdão de 10 bilhões de impostos sim, no sim, Brasil. Assim total. fica fácil, meu amigo. Se eu tiver uma empresa e receber um perdão de dívida de 10 bilhões de impostos, é impossível não ser o maior. Não, veja, a pergunta é se chegou a hora deles caírem pela mão dos americanos, porque agora o americano abriu investigação em cima deles. Se você botar, isso estourou ontem. Ontem estourou, né, que eles estão sendo agora investigados, né, e parece que vai estourar na República da Jabuticaba. O É, o trem que, vai ficar estreito. eu acho que tem muita coisa aí que parece que vai estourar e vai ser segurada, e coisa que parece que vai ser segura e vai ser estourada. Por isso que eu falei que a ação no Brasil não vem por meio militar bélico, como aconteceu na Venezuela. No Brasil, está havendo um estrangulamento pelo veio político, porque como o Brasil está todo dividido, você vê pelos comentários das pessoas, o brasileiro ele perdeu a capacidade de pensar com longevidade. Ele só consegue ver a favor ou contra, a direita ou a esquerda, pró, contra. Ele foi dividido mentalmente. É como se a gente não conseguisse estar no meio, vendo dos dois lados. E essa mentalidade de extremismo ideológico, ela leva a uma inação. Então, as pessoas só sabem falar, elas não conseguem agir de uma forma proativa para resolver os problemas. Então, você vê aí, até os políticos estão sofrendo disso. Aí você vê lá o Nicolas Ferreira fala uma coisa, aí vem o Boulos fala uma outra, ao contrário. Aí os que apoiam um lado, apoiam o outro, ficam com raiva do outro lado. Aí o cara fala, se ele passar mal e morrer, a culpa é de vocês. Quer dizer, até a doença de alguém vira problema político. Então, assim, a gente está vivendo um extremismo, uma polarização ideológica que só prejudica o povo brasileiro, só prejudica você de pensar de uma forma mais plena, de você tomar uma decisão mais racional diante de uma crise. Então, é muito importante que a gente esteja preparado para as situações. Eu acho que hoje uma das principais áreas que a pessoa tem que se preparar é a espiritual, acima de tudo, porque eu vejo que diante das crises, a pessoa que tem uma proximidade com Deus, uma vida mais plena com Deus, ela consegue suportar. Eu estava até meditando em 1 Pedro, capítulo 2, essa semana, e foi muito, me edificou muito, quando o apóstolo Pedro está dizendo ali que Jesus passou por todo aquele sofrimento, e que quando nós sofremos e temos uma maturidade em Cristo, nós aprendemos a suportar o sofrimento. Só que assim, quando a gente está polarizado com ideologias, a gente não suporta nem uma opinião contrária, nem uma visão de misericórdia com alguém sofrendo. Se quem está sofrendo defende uma ideologia contrária da minha, eu quero mais que ele morra. Não importa o lado. Então, assim, pessoas que ficaram tristes porque se não acontecer com Maduro, não acontecer aí no Brasil, mas por que isso tem que acontecer? Será que a gente não tem uma capacidade de fazer algo que realmente mude as pessoas de serem diferentes daquilo que elas realmente precisam ser, sem precisar que elas morram, fiquem doentes? Então, assim, nós temos que sair dessa jaula que nos colocaram de ideologia polarizada. Deixa eu compartilhar Romanos 5, versículo 1, gente. Quem tiver Bíblia aí, abra, né? Ele diz o seguinte, né? A tradução minha fala justificação pela fé traz paz. Né? Olha só, hein? E ele diz, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus.
por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é paz com os homens, é paz com Deus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o que se espera é a manifestação da glória de Deus. Aí vem agora a bomba, o 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Esquece teoria da prosperidade. Não trabalha não, não estuda não, não faz a tua parte não, para tu ver no que vai dar. Então, olha só, não nos gloriamos, olha aqui, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí vai mais, olha o 12, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, de maneira efetiva, Efraim, né? Tudo está acontecendo para o nosso aperfeiçoamento. Sim, porque sem essas provações, sem essas experiências, você não consegue superar. O que que as pessoas fazem? Elas saem dos seus problemas e atacam outras pessoas, outras coisas, para poder fugir de uma realidade que está incomodando ela por dentro. E só mesmo com uma proximidade com Deus, uma experiência com Deus, que vai gerar esperança em você, que você consegue realmente lidar com os seus problemas para, fortalecido, você lidar com os problemas fora. Meu pai dizia, quando pastor e trabalhando fora, ele dizia assim: meu filho, eu posso combater o diabo, eu posso combater os problemas no meu trabalho, posso ter lutas no meu ministério, e tudo isso eu consigo enfrentar, mas quando eu não estou bem em casa, na família, eu caio num grão de arroz, eu fico fraco. E eu aprendi com ele. Então, assim, aquilo que é mais próximo de mim é a minha prioridade de fortalecimento. Porque daqui de dentro do meu eu consigo me fortalecer para tudo. E é o que está dizendo aí em Romanos, que essa tribulação produz uma série de mudanças na nossa vida que nos fortalece como pessoa, mas também no nosso relacionamento com Deus. Se você estiver bem no vertical, você vai tratar melhor as pessoas no horizontal. Não, e aí vem 4 coisas que eu acredito que são colunas para esse tempo, gente. Ó. A primeira delas é que você tem que buscar o quê? Entendimento. Você quer entendimento sobre finanças? Amanhã é o dia. Você quer entendimento sobre escatologia, geopolítica? Domingo, 14 horas, Gueburá. Entendimento não adianta se você não tiver acesso a conhecimento. Conhecimento depende de filtro, filtrar. Hoje, nós temos, infelizmente, muitas fontes de desinformação, inclusive as fontes oficiais de informação, que informam desinformação da informação. Meu Deus! Então, conhecimento, eu estava conversando isso com a tenente, falei, olha, as nossas netas vão precisar maratonar os vídeos do avô, porque elas não terão acesso à verdade, gente. Uma tem 4 e a outra tem 2. Né? Se a IA já está bagunçando o coreto do jeito que está agora, e os livros de papel
estão sendo, né, recolhidos, destruídos, como essa garotada de 1 ano, 2, 3, 5, vão saber o que é verdade. Não vão saber, gente, não vão saber. Se não houver quem ensine, quem diga, eu espero em Deus, né? Eu tenho até que falar isso com o Bill, eu quero salvar todo o meu material no HD externo para acesso para as minhas gerações, porque vai ficar complicado, eles vão ter que ouvir o ancião, vão ter que ouvir o ancião. Olha o que vovô dizia, o que Efraim falava, qual era a linha de raciocínio, como foi essa estruturação de pensamento, gente, porque nós estamos há menos de 5 anos de não sabermos mais a fonte de nada. Se você não tinha conhecimento anterior, você vai literalmente pastar. Esse é o termo. Então, conhecimento. Quando você tem o conhecimento, provérbio de 1 a 4, ele diz que você desenvolve discernimento. É o que a gente busca aqui, é o que se busca no Geburá, é o que se busca no cripto, ter discernimento, ok? Se você tem discernimento, pode ventar, pode chover, pode cair granizo, pode cair meteoro, pode rolar 3 pode vir ET, pode vir o raio que o parta. Você vai ficar tranquilo, porque você tem capacidade de discernir. Eu até estava falando isso em algum lugar, né? A minha formação, Efraim sabe, eu sou militar guerrilheiro, fui policial da Força Aérea, atuei junto com a turma da inteligência da Força Aérea, e a última coisa que passa pela minha cabeça numa situação qualquer é ficar agitado. Eu paro, fico mais lento, mas muito lento, até nem chega a reclamar da minha lentidão, eu fico bem lento. E quando a galera vê, eu, bum, eu já tomei uma decisão e eu estou fazendo um monte, uma velocidade absurda. Por quê? Porque eu busco discernir o que está acontecendo. Da onde vem o ataque? Qual é a movimentação? Para onde a parada vai? Qual é a noção de dano? Qual é a situação de custo? Se vocês olharem o que o Trump fez ali na Venezuela, ele usou Sun Tzu, a arte da guerra. Ele sufocou, botou a parada toda, e em vez de jogar tudo, ele foi lá e deu uma beliscada e pegou o que ele queria. Isso aí é Sun Tzu, gente. Está muito bem explicado, inclusive no Liderança Antifrágil, né, que nós fizemos com o Efraim. Está bem explicado essa questão do Sun Tzu, da arte da guerra. E a outra questão, que está lá em Provérbios, a 4ª coluninha, ele chama de bom senso. Então, você entende, você conhece, você tem a capacidade de discernir, mas você ainda tem que ter, Efraim, bom senso. Efraim nos avisou em outubro toda a queda que iria acontecer com o Bitcoin e os altcoins. Um monte de gente se desesperou do mercado. Teve gente que perderam fortunas, que Tem perderam o gente que que se tinham, matou, né? porque não estavam preparados para uma queda vertiginosa, né, de 40%, 50%, gente. E aí, conforme caía, né, eu ia rindo, que aí eu me lembrava do que o Efraim dizia. E aí eu falava, caramba, meu irmão, o cara acertou em tá indo direitinho. E eu lembro que em dezembro, na primeira semana, ele disse: a parada começa em janeiro e o ponto alto disso é março. Aí eu gritei na parada, falei: opa, meu aniversário, né? 17 de março, vou receber essa bênção, meu Deus! Então, entenda, se você não entender, se você não conhecer, se você não discernir, você não desenvolve bom senso. E aí, Efraim, qual é o caminho do bom senso? O caminho do bom senso é o que eu falei, é você parar de se deixar levar pelas situações, pelas opiniões macroeconômicas e microeconômicas de um monte de gente, cada um diz uma coisa,
e você começar a observar, porque todas as crises geram oportunidade, todas as situações são uma oportunidade de crescer. Aonde está todo mundo desesperado, tentando. Você vê que a gente fala que teve alguém que botou alguma coisa sobre vivencialismo. A pessoa, eu já estou guardando há 3 anos e nada aconteceu. Cara, não reclama, é que nem seguro. Você só reclama de pagar seguro enquanto não precisa. Quando você precisa, você fala, graças a Deus que eu estou segurado. Aqui é obrigatório em Portugal, né? E na Europa em geral, o carro, você não tem carro sem seguro. Se tiver, leva multa. A única diferença é que você pode fazer um seguro mais barato, que é só para danos próprios, perdão, para danos de terceiros, ou um pouco mais caro para danos próprios e de terceiro. Então, não importa quem bateu, se for o mais caro, você recebe. Se você. Então, o estar preparado, ele não é uma questão assim, eu não faço para que aconteça uma desgraça, eu faço para estar preparado quando ela acontecer. É um seguro que você faz. A mesma coisa as finanças. Você investe, você coloca aqui, aí a gente vai trabalhar aí alguns temas diferenciados de diversificação, porque tem mercados hoje que estão aí disponíveis, as pessoas nem sabem que existe métodos e meios, existem recursos e países onde você pode fazer da onde você está o investimento, ter lá aquele rendimento garantido e você continuar ganhando mesmo estando lá. Então, assim, tem muita coisa, mas as pessoas elas se fecham, elas ficam ali, não, tem que estar na mão. Então, toda a preparação é importante. Eu acho que nós precisamos rever. O bom senso é ter equilíbrio, saber ler as informações, entender os tempos. Enquanto Jesus falou sobre isso, ele disse: olha, vocês não sabem ver quando vai chover, quando vai melhorar o tempo, quando vai começar o verão, que vai chegar o tempo da colheita. Então, vocês têm que olhar, vocês têm que observar e saber o que os tempos estão trazendo. E é o que nós vamos fazer. Em todo esse trabalho, eu sempre coloco em mente o que pode acontecer e qual o melhor caminho, o caminho mais propenso a dar certo. E é onde a gente tem guiado as pessoas. E, graças a Deus, temos tido um sucesso bem grande no direcionamento. José no Egito, e aí pegando até o gancho do filósofo, informação com interpretação e aplicação evita o fator da manipulação. A gente só tem o fator de manipulação, e digo isso, né, porque eu sou um estudioso aplicado há meio século. Meio século, eu sou um cara consciente. Na verdade, eu comecei a ficar consciente quando eu tinha 6 anos de idade, na verdade, 3 anos, quando eu fui alfabetizado. Né? Eu fui alfabetizado aos 3 anos. Vocês aprenderam a ler e escrever com que idade? Coloquem aí. Eu aprendi com 3 anos de idade. 3 anos eu já estava alfabetizado, eu já sabia ler e escrever. Eles começaram a fazer conta matemática com que idade? Eu já fazia aos 4 anos de idade. Qual é a idade que vocês começaram a fazer conta? Bota aí. Então, na realidade, vocês têm que entender que a maneira de pensar é a maneira de sentir e a maneira de agir, gente. Ok? Como você pensa, você sente, você age. E é por isso que hoje nós estamos no nível de vulnerabilidade social a nível master. Nunca fomos tão vulneráveis enquanto sociedade, porque se perdeu a capacidade de pensar, a capacidade de sentir para então agir. Então a galera está indo do 0 a 1000 em frações de segundo, é o que está em curso. E aí o resultado disso é o que? Pânico. O resultado disso é o quê? O cara joga a toalha e ele não faz igual o cara da lâmpada, que tentou 10 mil vezes até ela ser feita, gente. O brasileiro, no máximo, faz 2 tentativas. Quando chega a 2, ele já diz o seguinte: não é de Deus. Quantas vezes eu ouvi isso? Não é para mim. Então o camarada já desiste na segunda. Eu fui guerrilheiro, gente. Você imagina um guerrilheiro, ele desistir numa segunda tentativa? Isso não existe, cara. Você está entendendo? Você vai ficar ali até chegar aonde é necessário. Ou simplesmente a tua vida acaba. É simples assim. Então, quando eu vejo o civil, na minha mente, né, fica difícil, porque eu fui forjado para ambientes de hostis, difíceis, de impacto, e de tomada de decisão e resistência.
E agora é um tempo desse. É um tempo de tomada de decisão e resistência. Ou você aprende a decidir e você aprende a resistir, ou você está lascado mesmo. Aí está lascado mesmo, vai pegar, vai pegar. Agora, do outro lado, vou, aí você corre, né? Eu paro e olho da onde vem o bull. Não é isso? Eu tenho que parar e olhar. É. Isso. E a galera, vocês, por favor, exercitem o que nós aqui temos ensinado. A arte da análise, a arte da degustação da informação, para você poder ampliar o teu nível de consciência. Compreendeu? Eu falei, eu acho que foi no finalzinho do ano, a felicidade de ter encontrado o Efraim, porque é difícil encontrar alguém jovem como ele, menino, com capacidade de pensar. É difícil. A gente, né, hoje, a galera é complicada, brother. Né? Você pega um cara de meio século, o cara já está barrigudo e está largado lá na bendita da pracinha, meu irmão, jogando dominó, e acabou a vida do cara. Acabou a vida do cara, né? Eu digo isso porque eu passei pelos 50 e cheguei aos 60. Então, eu olho hoje meus colegas de 60 anos, né? É difícil encontrar alguém para você ter um papo inteligente. Aí tu espera que um cara de 30 anos seja inteligente. Aí ficou pior, Efraim. Aí eu sento com um cara de 30, meu Deus! Não, tá difícil. As Não, tá pessoas estão complicado. muito. Entendeu? Então tudo é muito raso, tudo muito curto, a galera é intolerante. E aqui, gente, vocês têm a possibilidade de terem 117 anos de experiência. Ok? Então, eu quero louvar a Deus aí pela vida do Efraim, por todos os projetos que ele está envolvido com a gente aí, a questão do Geburá, a questão do cripto agora, ok? Tudo que já foi realizado, porque é maestria. Ele entrega direitinho. Eu, como diretor de escola, fico feliz de ter um professor que entrega o que a gente pede e até supera a expectativa. Eu fui diretor de rede de escola. Compromisso, A coisa é compromisso. complicado, cara. A galera não entrega, aí tu fica em cima. Fulano, não enrola, cara, vai lá, explica, que não sei o quê, que papapá. E o Efraim, gente, ó, a entrega é honesta, é inteira, e ela supera a expectativa. Então, Efraim, agradecer a Deus aí esse tempo, né? Tá bom, E tudo que obrigado. você E eu tem quero feito deixar por uma nós aí. notícia, doutor, fresquinha. Houve um problema gravíssimo no Irã hoje, que Eita, tem um bazar, o bazar é chamado Grande Bazar de Teherã, que é talvez a grande apoiador comercial que propagava as coisas, né? A vitória econômica do Irã. Ele sempre foi um símbolo. diga para tua mulher que o cheiro da canjica chegou aqui. Meu Ei, ela tá lá, Deus! não vou nem falar que ela adora isso, rapaz. Mas o que acontece? O grande bazar de Teherã, ele é tipo o símbolo, ele é não tem lá a Bolsa de Nova York para os Estados Unidos? É esse grande mercado de Teherã. O bazar é historicamente um pilar do regime de sua base econômica e social, e ele está agora diretamente se envolvendo nos protestos. Hoje fechou como protesto pela situação econômica do país, refletindo uma cisão interna e uma divisão na própria estrutura sobre a qual o regime se apoiou por tanto tempo. Eles E eles agora viraram as costas. eles lutaram, saíram na mão com os apoiadores do regime, com a guarda apoiadora. Os caras do Grande Bazar fecharam tudo e aí foram, a guarda foi lá para mandar eles abrirem, eles partiram para cima. Ou seja, está dividido e eles sempre foram uma base apoiadora do governo. É como se você dissesse que a JBS agora está brigando com o governo brasileiro. Então, assim, é um mercado. O Grande Bazar de Teherã é tipo um símbolo econômico muito importante na área comercial do governo e está se virando contra o governo. Isso acarreta profundas implicações políticas e econômicas que vão muito além de meras reivindicações passageiras por direitos básicos. Começou como direitos básicos, mas agora a cisão é total. E eu acho que o Irã não vai se recuperar desses protestos que já está aí no. Até domingo cai.
tá difícil. E não dá para dar um prazo, mas que para os próximos dias é possível que a gente veja algo muito grave atingir. E Não, os Estados Unidos, ou ele mata a população, ou a população mata ele, cara. mas ele não tem força, não, porque assim, uma coisa é você ter pessoas contra você divididas. Agora, o país está mesmo dividido, e quem está a favor dele, como na Venezuela, você vê que o povo gostou da queda do Maduro, mas quem apoia o governo são aqueles caras da moto, aquelas pessoas que já estavam ali pagas pelo governo, que estão reprimindo, matando, perseguindo, estão anotando o nome, indo buscar em casa pessoas que protestaram, pessoas que eu vi que estão perseguindo até pessoas que postaram na rede social alguma coisa de alegria com a queda do Maduro, estão sendo anotadas e procuradas para serem presas. Isso é repressão total. Não, isso vai criar o ambiente da convulsão, né? Convulsão social, né? É. É o caso aí do Irã, né? Vamos O acompanhar. Irã, gente, o Irã já, eu acho que não tem mais recurso, não. Dançou, Dançou. dançou, dançou. Meu amigo, gratidão aí, tá bom? Diga para sua esposa que eu vou me deliciar na canjica. Não vou nem falar, rapaz. Vai criar, ela vai aguar. Tá certo. Um abraço aí, Um abraço, obrigado, shalom, fica na valeu. paz. Ó, gente, amanhã, cripto, zap 21 995 31 34 49. Manda lá cripto para a gente mandar para você. O zap é o 21 995 31 34 49. Cripto, zap E 21 doutor, 995 31 34 49. eu não Printa sei aí, se manda. eu não sei se você reparou, eu tô meio para baixo hoje, mas é porque um pouco antes da live eu recebi uma notícia da morte de uma prima que eu gostava muito aí no Brasil, aí no Rio de Janeiro, na Barra. Ela faleceu ontem e chegou para mim essa notícia tipo meia hora antes da gente começar a live. Algo semelhante àquela amiga tua, inclusive? Também. Estava muito bem, dia 31, dia primeiro foi internada com uma situação que ela já vinha fazendo tratamento e simplesmente o médico não sabe explicar, não conseguiu. Efraim, você tem que vir para cá urgente. Eu já te falei disso. Venha para cá. Ela morava aí num condomínio aí nas Américas e tinha um hospital do lado, ficou internada, os médicos falaram que deu uma infecção e não teve como voltar. Meus pêsames aí para você, para a família, né? Que o Espírito Santo console. E a palavra-chave é: manda todo mundo me acionar, cara, porque tem que fazer o protocolo TIC, cara. Tem que fazer. Eu falei isso hoje com a Marisa, fiz uma live hoje muito boa aqui com a doutora Silmar. Tem que fazer, Fred, tem que fazer, entendeu? É, Ah, pra você ter uma ideia, São Paulo, capital, né? Tá assim, ó. e você vê que Aqui assim, de eu tenho a Taubaté tá impressão, saindo a galera eu, lascada para lá, pode ser uma sai e não coisa volta. minha. Não volta. Pode ser uma coisa minha, mas eu tenho a impressão de que 2026 vai ser um ano de muita despedida para muita gente próxima de todo mundo. Como se a Não, gente estivesse entrando num pico de descida. não, Acabou o pico e agora está na descida não, total. isso é Mas não vamos nem falar consequência. sobre isso para não dar Isso é. problema. Não, não, eu posso São falar na 5 anos quantidade. certinho, né? Não, é cinco o anos milho. certinho. É o cabelo do milho, cara. Começou. Começou. E a galera tem que correr rápido, gente. Você agende uma consulta comigo rápido aí, ó. Por aí, no zap 21 995 31 34 49. Você consegue marcar uma consulta. Faça a consulta, hein? Ó, a Porque o Guilhermina lance. falou que a Ciela me faz rir. Ela falou que eu tô surumbatico. Eu não sei nem o que é isso. Aí ficou Não, engraçado, mas não, eu pelo menos me pensei que fez tu rir. tava. Eu pensei que você tava com fome, cara. Eu falei, o Não, cara eu tá com estava eu fome. tava pensativo, uma pessoa que eu gostava muito, era prima do na verdade, o marido dela é primo do meu pai, e sempre que a gente sempre foi muito próximo, eu e ele. Ele é mais meu amigo, sempre foi mais meu amigo do que do meu pai, de outros primos nossos em comum. A gente sempre teve muita amizade. E eu tive com ele aí em fevereiro, fiquei um dia aí, passei um dia na casa dele, tomamos banho de piscina lá no condomínio, ficamos juntos. Ele gosta muito de mim. E eles estavam planejando vir esse ano aqui para me visitar. E agora não vai acontecer. Só Deus, só Deus, só Deus. Gente, ó, você toma rumo, agenda uma consulta, tá? Eu creio que é profético. O que Efraim trouxe aqui agora, nós tratamos desse assunto, né? Na live anterior com a doutora Silmar. Nós estamos com todas as antenas ligadas por conta dos acontecimentos que já estão em andamento, né? Mas o que vai chegar.
que é essa ampliação do conceito de epidemia para um processo pandêmico. Gente, não é conversinha. Nós estamos com um terreno biológico que foi bombardeado pela guerra do milho e do cabelo de milho. Qualquer pessoa que passou por 2, 3 cabelos de milho, ele tem uma grande chance de eclodir gatilhos biológicos. E aí o que é histórico na ancestralidade familiar se manifesta, mesmo quando o indivíduo não apresenta quadro nenhum. Eu tenho acompanhado situações, Efraim sabe disso, de pessoas que, em frações de horas, gente, é horas. Eu lembro que por 3 vezes eu comentei isso com ele, quando eu estava lá em Cuiabá. Frações de horas, tá? Uma hora a pessoa está de um jeito, daqui a pouco, meu irmão, acabou No a caso vida. dela, ela teve ano novo, passou normal, 31 para primeiro, dia primeiro se sentiu mal, começou a passar mal, meu primo levou ela para o hospital ali do lado da casa dela, foi um atendimento imediato, ficou imediatamente internado e faleceu ontem. É isso aí. Não foi alguém que estava doente, mas estava bem, Sim. passou mal e morreu. Então, Não, você tem uma ideia, nós perdemos o doutor Jimmy, cara. Jimmy é referência na área integrativa, né? O Jimmy morreu de uma infecção intestinal. Isso não existe, cara. Não existe. Não existe. E o cara morreu disso. foi o mesmo caso dela. Não. Essa pessoa que faleceu foi exatamente isso. Então, e eu e Silmar abordamos isso na live anterior, gente. Você assista a live anterior para você entender o tamanho dessa treta. Inclusive, a Silmar teve problema lá em Gramado e não evoluiu por causa do protocolo TIC, porque ela já vem fazendo uso do protocolo que eu desenvolvi. E aí o resultado disso, né, quando apareceu o problema, ela conseguiu estabilizar e ele não evoluiu. A maioria das pessoas está evoluindo, gente, e está realmente partindo, em média, em torno de 24 a 48 horas. Pelo que você está dizendo, ela até durou um pouco mais, né? Deu uns 3, 4 dias aí, né? Mas a média, Efraim, infelizmente, é 48 horas. Tá bom? Mas estamos juntos, gente. Obrigado, Obrigado Efraim. aí, gente. Ó, cripto amanhã, gente. Ó, vamos botar o dinheiro do chinelo na cripto. Aprenda a gestar finanças com a gente. A aula é amanhã, às 15 horas, Efraim. Vai ser 15 amanhã? 15 ou 16, mas vamos confirmar. Tá bom, então. Então, a princípio, 15 de Brasília ou 16, gente. Um abraço aí. Um Fica com abraço. Deus, Tchau, Efraim. tchau. Tchau, tchau. Eu vou para Canjica. Vai lá.